Boa noite, irmãos. Vocês saudados com a paz de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, abrindo nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos do 18 até o 21. Efésios 5, capítulo, versículo 18 até o 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, louvado seja o Teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a honra e toda a glória. Ó Pai Santo, estamos aqui carentes de ouvir a Tua palavra, carentes de ouvir a voz dos céus. E nesse momento, ó Pai, que temos esse privilégio de Te ouvir, que Tu possa estar tratando, aplicando a cada uma da Tua mensagem, a Tua palavra, que é viva e que é eficaz. E que, ó Pai Santo, a Tua palavra possa causar em nós transformação de vidas. E que, ó Pai Santo, não saímos daqui tão somente como profundos conhecedores da Tua palavra, mas, e principalmente, praticantes. É isso que nós queremos nesta noite, ó Pai. Uma porção da Tua palavra para exatamente pormos em prática. Abençoa-nos, portanto, ó Pai. Usa o pregador, que é tão somente o transmissor da Tua mensagem, e fala poderosamente em nossos corações nessa noite. Tudo que nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não gostaria de fazer um rápido contexto histórico e geográfico dessa passagem de Efésios. Dizer que Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano na época. Era a capital da província da Ásia Menor. Hoje ela é a Turquia. E era uma cidade que circulava muito dinheiro, porque lá existiam portos. E o principal porto da Ásia ficava exatamente lá em Éfeso. Então era uma cidade que circulava muito dinheiro. Tinha uma situação particular na cidade de Éfeso, que era exatamente o templo de Diana, ou Artemis em grego. Era um templo tão bonito esteticamente, que ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era tão importante para o comércio da cidade, que naquele mesmo local, era um local onde existia um banco que coletava o dinheiro que circulava naquela cidade. Mas também era muito importante para o comércio da cidade, porque o mundo mediterrâneo, naquela época, o considerava uma instituição tão sagrada e tão impecável, que ele era exatamente aquele estabelecimento bancário. O grande número de peregrinos que adoravam no templo também impulsionava a economia local. Então perceba que era uma cidade que circulava em termos de, por um lado, dinheiro, circulava muito dinheiro naquela cidade, mas também por esse templo de Diana, que era uma deusa pagã, e todas as pessoas gostavam de ir nesse local, no templo, e também por causa lá existia as sacerdotisas cultuais, eram prostitutas cultuais que adoravam a Deus através do sexo. O tema da carta aos Efésios é basicamente descrever a igreja. A igreja de Deus foi concebida antes da fundação do mundo, na eternidade. Mas também ela apresenta aqui a igreja como sendo exatamente o corpo de Cristo, tendo exatamente Cristo como cabeça. Então Cristo é o cabeça e o corpo é exatamente a igreja de Deus. A divisão da carta ela é relativamente simples. Ela é 2 partes somente. Uma parte mais teológica ou doutrinária, que são os capítulos 1, 2 e 3,
e uma parte mais prática, que é exatamente o capítulo de 4 a 6. Então essa parte que nós lemos está dentro dessa parte mais prática. Na parte mais teórica ou teológica, Paulo fala dos privilégios dos cristãos, que Deus elegeu e predestinou a sua igreja, e como Cristo veio ao mundo exatamente para morrer por essas pessoas. Então é isso que é basicamente falado no capítulo 1, no capítulo 3, 1, 2 e 3. No capítulo 4 a 6, Paulo já fala dos deveres dos cristãos. Ele já fala unidade da igreja, já fala sobre dons espirituais, já fala também sobre santidade, e depois disso, como é que é viver uma vida cheia do Espírito Santo, e como essa vida do Espírito Santo está ligada ao casamento, à criação dos filhos e também na sociedade. Por último, ele fala da batalha espiritual, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Desde o capítulo 4, versículo 17, que Paulo começa a falar sobre santidade. E no capítulo 5, versículo 18, Paulo dá uma ordem dupla, que acabamos de ler. A primeira é não nos embriagarmos com vinho, no qual há dissolução, e a segunda é nos enchermos do Espírito Santo. A partir desse momento, Paulo começa a mostrar, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, ele começa a mostrar 4 resultados de sermos cheios do Espírito Santo, que acabamos de ler. Primeira delas, falando entre vós com salmos. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E em quarta, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, repetindo os 4 resultados de sermos cheios do Espírito Santo. Primeiro, falar, louvar, agradecer e também sujeitar-se. Irmãos, o verso 21, que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é exatamente o link que faz com os versos sequentes. A nossa Bíblia, a revista e atualizada, colocou um título separando o versículo 21 do versículo 22, mas esse título não é inspirado, fique bem claro nisso. Esse título foi uma colocação da Sociedade Bíblica do Brasil para tentar deixar mais claro. Só que nesse caso particular acabou atrapalhando um pouco, porque a impressão que dá é que o versículo 21 acabou num discurso, e aqui a partir do 22 começou-se um outro discurso totalmente desconectado do verso anterior. Só que isso não é verdade. Quando você vai ver no original, você vê que o versículo 21 é exatamente, o 22 é uma continuação do versículo 21. Então, a partir do versículo 22, Paulo já inicia falando sobre 3 exemplos práticos de como viver a nossa vida prática, como essa parte é a parte mais prática, como podemos nos sujeitar uns aos outros. Então veja, a ordem é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir do 22, ele começa a dar 3 exemplos práticos de como pode ocorrer essa sujeição uns aos outros. A primeira delas está no versículo 5, 22, onde diz como as mulheres como as mulheres se sujeitam ao marido. E no versículo 25 diz como os homens se sujeitam às suas esposas. Perceba sempre que é uma sujeição múltipla. É a mulher se sujeitando ao marido, mas o marido também sujeitando a sua mulher. E a partir do capítulo 6, versículo 1, também tem uma outra sujeição, que é exatamente dos filhos. Com a sua obediência aos pais, os filhos se sujeitam aos seus pais. E a partir do versículo 4 do capítulo 6, também tem uma outra sujeição, já agora dos pais. Como é que os pais se sujeitam aos seus filhos? Através do versículo 6 e 4. E continua ainda, tem a terceira exemplo, que está no versículo 5, do capítulo 6, que tem a ver com dizer como os empregados se sujeitam aos seus patrões.
E da mesma forma como é uma sujeição múltipla, os patrões também se sujeitam aos seus empregados, que está no versículo 9 do capítulo 6. O que é importante nós percebermos aqui, meus irmãos, é que a ordem dada no versículo 21, ela é tornada prática. Como é que você pode fazer isso no casamento? Como é que você pode fazer isso na tua vida da criação de filhos? E como você pode fazer isso na sociedade, através do relacionamento que você vai ter com o seu patrão, relacionamento entre patrão e empregado. Muito importante, mais uma vez, deixar claro que essa sujeição ela é múltipla. Não é simplesmente de um lado, não é simplesmente do outro lado. A sujeição ela sempre ocorre de forma múltipla. Portanto, meus irmãos, eu gostaria aqui nessa noite vos falar sobre a glória de Deus através da sujeição mútua. Isso dentro da família. Então eu vou falar nessa noite como ocorre essa sujeição do marido com a esposa, da esposa com o marido, e também dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Vou deixar de fora a questão dos patrões e empregados. Então o foco é na família. Primeira pergunta, então, que deve estar passando pela mente de vocês é: como é que as esposas se sujeitam no casamento? Vejam o versículo 21, né? Sujeitai uns aos outros. Então, as mulheres se sujeitam no casamento, está no versículo 22 a 24, que eu gostaria de ler para vocês mais uma vez. Ler para vocês. Primeiro, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, como é que as mulheres se sujeitam no casamento? Ou, melhor dizendo, como é que a mulher ela cumpre o que está no versículo 21, ou seja, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é muito importante, no temor de Cristo. É sujeitar-se, mas no temor de Cristo. Como é que a esposa cumpre o que está no versículo 21? Resposta: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Quando você vai no original, lá no grego, você vê que essa palavra submissa, ela é exatamente a mesma palavra que está lá no versículo 21. O sujeitar-se é exatamente a mesma palavra. A mesma palavra que está no sujeitar-se, no versículo 21, é a mesma que está no versículo 22. Exatamente a mesma. Um potássio. Essa palavra que está no grego. E qual o sentido dessa palavra, o potássio do grego? Ora, essa palavra significa, quando você vê submissão, então quando você sub, você já tem uma ideia do significado do sub. O sub quer dizer embaixo mesmo. E o submeter-se é meter-se embaixo. Portanto, a palavra submissa significa literalmente colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Quem é esse alguém? No caso, esse alguém é o marido. Mas qual é a razão para essa submissão? Por que a mulher tem que ser submissa? Por que essa ordem da mulher se colocar embaixo da autoridade do homem? Ora, existem diversas respostas para essa pergunta. Vou falar aqui duas respostas, mas existem outras respostas para essa mesma pergunta. Mas a primeira delas tem a ver com o devocional da mulher. Ou seja, para que a mulher está sendo devota? Se a mulher está sendo devota a Cristo, então ela deve sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, por uma simples razão de devocional, a mulher deve seguir essa orientação que é bíblica, ela deve submeter-se ao seu marido. Fazer rapidamente uma colocação aqui, que eu estou vendo alguns homens já um pouco altivos já, né? Essa submissão ela não é absoluta,
E a submissão também não é incondicional. Tá? Fique bem claro isso. Mas é dever da mulher, portanto, como a devoção a Cristo, ela se submetesse à autoridade do marido. Mas tem também uma resposta que ela é totalmente teológica. Se você for ver no versículo 23, você vê que está escrito o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, minhas irmãs, por que você deve se submeter-se ao seu marido? Porque o marido, ele é o cabeça da mulher. Ou seja, a palavra cabeça traz consigo a ideia de autoridade dele. Então, o marido, ele é autoridade no lar. Tem uma passagem também em 1 Coríntios 11, 9, que também dá uma luz sobre isso. Quando diz que o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então percebo que existe desde o início, desde o Gênesis, existe sim essa autoridade que não foi instituída por homens, foi instituída pelo próprio Senhor. Deus instituiu isso e instituiu isso como o homem, ou o marido, sendo o cabeça da mulher, e como sendo o líder do lar. Só que isso, meus irmãos, muito importante que se diga e que se coloque em destaque. Isso não significa que o marido seja melhor, que ele seja maior, ou que tenha uma posição mais elevada que a mulher. Não tem nada disso. Nada a ver com isso. Mesmo porque, quando você vai lá para Gênesis 1, 27, você vê que foi somente o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Não, claro que não. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso só significa que Deus deu funções distintas para as duas pessoas. O homem lidera o lar e a mulher o auxilia. Simples assim. E esse auxílio da mulher deve ser feito de forma alegre, voluntária, sem reclamar e sem se revoltar. Esse é o padrão de Deus. O homem liderando lá e a mulher auxiliando a esse homem. Mas como eu falei agora há pouco, o marido, ele não é superior à mulher. Porque Deus disse que a mulher seria para o homem uma auxiliadora. Está lá em Gênesis 2,18. Ele seria uma auxiliadora. Mas o que significa auxiliadora? Significa que as esposas ajudam o marido na sua missão. Por isso que não é submissão. O homem tem uma missão, o casal tem uma missão. E essa missão precisa ter uma ajudadora. E essa ajuda, meus irmãos, ela é fundamental para se cumprir a missão. Porque os maridos, sem as mulheres, não vão conseguir cumprir a missão de forma apropriada. O homem precisa dessa auxiliadora. Agora, interessante é por que há necessidade de uma auxiliadora. Veja que lá em Gênesis também, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então perceba que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso que há necessidade de nós termos essa auxiliadora. Agora, muito mais importante é quais são as qualidades dessa auxiliadora. Pronto, eu fiz de propósito, não falei o versículo completo. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa idônea? Significa que ela é, primeiramente, confiável, ela é correta, ela é honesta, ela é responsável, ela é verdadeira, ela é fiel e também ela é totalmente capaz. A mulher, ela é capaz. Ela está no mesmo nível que os homens, em termos de conhecimento, conduta, tudo mais. Mas agora, mas quando você analisa do ponto de vista das atribuições, percebe que apesar de serem do mesmo nível, percebe que a um foi dado uma missão, né?
ao outro foi dada uma outra missão. A missão do homem é liderar o lar, e a função da mulher é auxiliá-lo nessa missão. Então, como eu falei, tem o mesmo nível, estão no mesmo nível. Inclusive no hebraico, se você for ver o termo do hebraico, é aquela que, idôneo, é aquela que tem olho no olho, porque estão no mesmo nível. Se você está em nível diferente, você não consegue olhar olho no olho, mas aqui não, estão realmente no mesmo nível. Agora, meus irmãos, por que a definição de papéis ela é importante? Porque se a gente for analisar a luz do mundo, a gente vê que a luz do mundo, você não percebe exatamente essa diferenciação. O mundo diz que não, tudo pode, né? Não tem problema nenhum. Por que é importante essa definição dessas funções? Vamos lá. Após a queda. Então, isso quando eu falo que a mulher ela deve seguir auxiliando o marido de forma alegre, voluntária, sem reclamar, sem se revoltar. Isso aconteceu com certeza antes da queda. Mas depois da queda, com a entrada do pecado no mundo, aconteceu vamos colocar assim, uma maldição inclusive sobre a mulher. Após o pecado, Deus disse assim para a mulher, Gênesis 3,16: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aquilo que era natural antes da queda, após a queda, passou a ter esse peso, essa luta que a mulher vai ter que travar a partir de agora. Por quê? Quando você analisa esse texto, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, muitas mulheres, elas se revoltam com essa passagem bíblica. E quando você vai entrar profundamente para entender essa passagem bíblica, e você vai ver diversas interpretações, mas aquela que eu acredito que é o mais correto é que a mulher vai sim querer dominar o seu marido, mas não é isso que a Bíblia diz. Complementa, mas ele te governará. Então o teu desejo será para o teu marido, a mulher vai querer sim dominar o marido, mas não deve ser assim. Veja que eu falei, está no mesmo nível em termos de capacidades, mesmo nível. Só que Deus estabeleceu: homem, você vai liderar o teu lar. Mulher, tu vai auxiliar. Quando você inverte esses valores, com certeza vai começar a dar uma série de problemas. Com certeza vai dar problemas, porque não foi assim que Deus planejou desde o início. Ok? Só que a mulher que é crente, a mulher que conhece as verdades bíblicas, ela vai lutar para vencer esse desejo. Ela não vai querer que isso aconteça. Sabe por quê? Porque se a mulher tenta dominar sobre o seu marido, isso aqui é pecado. Isso não deve ocorrer. Por isso que tem que haver aquela luta. A mulher tem que lutar com todas as forças para que isso não venha a ocorrer. Deus disse que o marido vai ser líder. O marido vai governar. Nunca o inverso. Não pode ocorrer esse inverso. Veja que antes da queda, possivelmente, tudo indica, que era um grande prazer para a mulher ela saber que era o marido que seria o líder do lar. Só que agora, após a entrada do pecado, após a queda, vai sim ser uma grande luta para as mulheres. E é por isso que eu vos afirmo que somente as mulheres que são cheias do Espírito Santo, aí o capítulo 5,18, que diz: não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, somente as mulheres que são cheias do Espírito Santo são capazes de se sujeitar ao seu marido, da mesma forma que elas se sujeitam ao Senhor, conforme lemos no versículo 22.
Passamos agora para o segundo ponto dessa pregação. Como é que os maridos se sujeitam no casamento? Ora, está no versículo 25 até o 33, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Sujeição do marido. Pergunto: como é que o homem cristão, casado, obedece ao verso 5:21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo? Resposta: amando a sua igreja, ou amando a sua esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, quando você vai no original e vê que tipo de amor é esse, você vê que esse amor é o amor ágape. É o amor ágape. Ou seja, é aquele amor sacrificial. É o mesmo amor pelo qual Cristo amou a sua igreja. É o mesmo amor. Aquele amor incondicional. Porque mesmo Deus nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então percebam a responsabilidade que tem os maridos. Amar a sua esposa com o mesmo amor que Cristo amou a sua igreja. Vale a pena mencionar aqui, meus irmãos, que esse amor nunca pode ser um sentimento. Porque sentimentos vêm e vão. Não. Esse amor, ele é uma atitude. Esse amor, ele é prático. Esse amor, ele é ação. Esse amor, ele é decisão. Decide-se amar e ama-se. A atitude é amar e não impõe nenhuma condição. Se você for analisar bem, como eu falei, sentimentos vão e vêm, e sentimentos eu também um pouco, muitas vezes não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. Por que as pessoas gostam de uma coisa, mas não gostam de outras? Por exemplo, para mim é estranho saber que tem pessoas que não gostam, por exemplo, de uvas passas. Gente que não gosta. Mas isso é sentimento. E eu respeito o sentimento. Mas eu não consigo entender direito. Mas as decisões não passam por isso. Decisões simplesmente decide-se, age-se. E outra coisa muito, muito importante é que se amor fosse um sentimento, jamais poderia ser uma ordem. Se amor fosse um sentimento, ninguém vai dizer, faça isso. Coma uva passa. Não vou querer, não vou comer uva passa. O que acontece aqui, meus irmãos, as decisões têm a sua lógica. O sentimento não. As decisões sim. E outra passagem bíblica também que fala sobre isso, sobre o amor. Aliás, é um capítulo que só fala sobre o amor. É o capítulo
13 de 1 Coríntios, no versículo 8, ele diz o seguinte, que o amor jamais acaba. Mas é exatamente isso que nós não... quando você vai para o mundo, você vê assim, poxa, mas teve algum problema, teve uma incompatibilidade de genes, acabou havendo o divórcio. Mas como assim, se o amor jamais acaba? É exatamente por isso. Amor é aquela decisão que você tomou. Vou amar essa mulher, ou vou amar esse homem e perder salvações. Agora, como é que deve ser o amor? Você deve amar a sua esposa, maridos, mais do que você ama a si mesmo, a ponto de até mesmo se entregar por ela. Se for necessário, até mesmo a ponto de se entregar por ela. Essa liderança que falamos com essa autoridade, ela nunca foi feita, nunca foi pensada de forma que o marido venha sufocar a sua esposa. Nunca foi impedir a esposa de se expressar. Nunca foi isso. Ela é uma auxiliadora. E a auxiliadora se expressa também. Mas num passe, quem toma a decisão é o homem. Vamos tomar a decisão. E aqueles homens que são sábios ouvem a sua esposa. Ouvem com cuidado a sua esposa. Porque a liderança não quer dizer autoritarismo. A liderança, muito pelo contrário, ela quer dizer o seguinte: Deus diz para ele assim, homem, eu vou lhe dar uma oportunidade de você servir a mim, exercitando o amor. É exatamente isso que significa a liderança. Liderar é servir, mas com o amor. Particularmente o versículo 28 nos fala algo que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: assim também os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Interessante que o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Interessante que esse versículo 28 está ligado com Gênesis 2:24, que diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, que também está no versículo 31, exatamente essas mesmas palavras. Então, meus irmãos, tem um link entre os dois ali, porque marido e mulher, eles formam sim uma só carne. Esse foi o projeto de Deus, que homem e mulher formassem uma só carne. Então, se você ama a esposa, você também se ama, uma vez que ambos é uma só carne. Da mesma forma que se você cuida do próprio corpo, está aí no versículo 29, que diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, se você cuida do próprio corpo, você também vai cuidar da sua esposa, uma vez que ambos é uma só carne. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Alguns homens acreditam que essa autoridade que eles têm é uma autoridade que dá a eles aquele autoritarismo. Mas percebam que o link aqui é marido e mulher, mas também Cristo e a igreja. Quando você vai analisar a questão de Cristo com a igreja, você percebe o seguinte: somente depois que Cristo morreu pela igreja, perceba que ele teve que morrer pela igreja, foi somente a partir desse momento que ele falou para os discípulos, Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O link é: a autoridade do marido está relacionado com o amor sacrificial pela esposa. Da mesma forma como Cristo, nós vemos Cristo para a igreja,
que foi depois que Cristo morreu, se entregou pela sua igreja, pela sua esposa, como muitas vezes é chamado, ou como noiva, é que Cristo pode dizer: agora sim, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, maridos, não cabe nenhum tipo de abuso de autoridade, porque a liderança do marido está baseada nele se doar pela esposa, dele se renunciar pela esposa, dele diminuir o seu ego em função da esposa. Porque o marido não pode exigir submissão da sua mulher, da sua esposa, se ele não a amar conforme a Bíblia diz, uma vez que a sujeição ela é múltipla. Mulher se sujeita ao seu marido, marido se sujeita à sua mulher. Terceiro ponto dessa pregação: como os filhos se sujeitam aos pais. Resposta: Efésios 6, de 1 a 3, que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, meus irmãos, como é que os filhos cumprem o versículo 5:21? 5:21 que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Resposta: obedecendo aos pais. Irmãos, pais aqui é pai e mãe, gonea no grego, porque ambos merecem receber essa obediência. Não somente obediência, respeito, admiração, consideração, honra, dignidade, tudo isso os pais devem receber dos seus filhos. Interessante que quando você vai para o original, você consegue ver os detalhes que podem passar despercebido. Mas no original, o obedecer é upakou, que tem a mesma raiz do sujeitar-se, que é o upotássio. Eu falo o 5:21, que é o mesmo do 5:22, e agora o obedecer tem a mesma raiz, ou seja, está na mesma direção no sujeitar-se. O que significa esse obedecer, esse upokou? Significa ouvir atentamente. Isso está em conformidade com a ordem ou com a autoridade. Porque só vai ouvir atentamente se a pessoa que está falando exerce alguma autoridade. Ou seja, o filho ouve, e da mesma forma que a esposa, ele também se coloca debaixo dessa fala. Isto é, o filho se submete àquilo que está sendo dito. Quando o pai ou a mãe fala, isto é voz de autoridade, de orientação, de conselho. E o filho vai ouvir com os ouvidos e vai obedecer. Não é entrar por um ouvido, sair pelo outro. Não. Entrar por um ouvido, vai internalizar e vai obedecer. E qual é o oposto de obedecer? É o desobedecer. É não escutar. É fazer o contrário. É desrespeitar. É afrontar. É desprezar. É abominar. É amaldiçoar. É abandonar, zombar, envergonhar publicamente e também não perdoar. Isso tudo é o contrário do obedecer. Da mesma forma como Paulo, ele sempre faz essas colocações, mas ele sempre gosta de dar os motivos. Então, por que é importante nós, filhos, obedecermos? Em primeiro lugar, porque isso é justo. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor,
pois isso é justo. Justo vem de justiça. E justiça, nesse caso, significa buscar as coisas de Deus. Buscar as coisas de Deus. Segundo, é justo porque os pais têm idade e os pais têm experiência que os filhos ainda não têm. E em terceiro lugar, é justo por causa da gratidão. Porque os filhos são cuidados pelos pais. Então, até mesmo uma forma de gratidão, os filhos têm que obedecer aos pais. Mas além disso, outra razão, segunda razão, é porque é bíblico. É bíblico. É um mandamento da lei de Deus. Está em Êxodo 20, versículo 12, que já estudamos aqui. Ouvi uma pregação sobre esse assunto. E Deuteronômio 5,16 também. Como a Bíblia é um referencial para a sua vida, honrar pai e mãe está bem no meio dos 10 mandamentos. Mas em terceiro lugar, por que é importante os filhos obedecerem aos pais? Porque há promessas. Vimos aqui as promessas. Para que tudo te vá bem. Filhos, quer que tudo te vá bem? Obedeça aos nossos pais do Senhor. Deus diz que Ele vai abençoar aqueles filhos que forem obedientes, aqueles que amam aos seus pais, que respeitam os seus pais, que cuidam dos pais, que zelam pelos pais, mas que também andam segundo as orientações dos seus pais. E até tem a questão da longevidade também, né? Pode até ser, não sei nem quantidade de anos, mas talvez seja mais uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida próxima a Deus, em comunhão com Deus. E não há nada melhor do que uma vida em perfeita comunhão com Deus. Mas tem um detalhe importante. Como é que deve ser essa obediência dos filhos aos pais? Porque a Bíblia nos diz assim: filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, ou por causa do Senhor. Então veja, qual é a motivação, a grande motivação para a obediência? Exatamente o Senhor. Você vai obedecer por causa do Senhor, por causa da tua devoção ao Senhor. E aqui tem um link interessante. O filho que não teme a Deus, que não ama a Jesus Cristo, vai ter muita dificuldade para obedecer aos pais do Senhor. Mas a carta de Efésios, ela tem uma outra carta que ela é bastante paralela, ela é bastante semelhante, digamos assim, que é a carta de Colossenses. Se você for ver em Colossenses 3:20, olha o que diz: filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, obedeçam aos pais, porque o Senhor se agrada, grato, seja agradável, o Senhor se agrada disso. Mas como quarto ponto dessa pregação, como é que os pais se sujeitam aos filhos? Ora, a resposta está no versículo 4, que diz: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Resumo: como é que os pais cumprem o versículo 21 que diz, 5:21 que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo? Resposta: não provocando a ira dos filhos, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Um outro contexto gramatical aqui que é muito importante. O pais aqui, vamos lá. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Esse pais, quando você vai lá no original, lá no grego, você descobre que esse pai aqui é somente o marido.
Não são os dois pais, não, como vimos no versículo, no 6:1. Obedecer a vossos pais. Lá é pai e mãe. Aqui não. Aqui é só o marido. Em grego é o pateras. Lá no 6:1 é o goner. Goner são os dois. Mas o pateras é somente o marido, só o pai. É claro que no nosso idioma, nossa língua portuguesa, você não tem como distinguir pais. Pode ser tanto para um quanto para outro. Mas tem outros idiomas que é fácil você descobrir quando é pai somente um e quando são os pais, quando são os dois. Por exemplo, em inglês tem o parent e tem o fathers. Então, parent são os dois pais, mas fathers é só o marido. Então, alguns idiomas é fácil você descobrir, como no grego, mas no português, né, não tem como você descobrir isso. Mas aqui, meus irmãos, então, essa passagem do 6:4 não são para as mães. Essa passagem do 6:4 é somente para os pais. Então, vocês, maridos, não provoquem a ira dos seus filhos. Então aqui está dizendo que eu não posso me irar com os meus filhos. Mas eu fiquei pensando, será que a Bíblia me autoriza eu contrariar meu filho de alguma forma? Será que essa passagem aqui, ela é taxativa? Não pode ser com seu filho. Não, tem que fazer tudo aquilo que ele quiser. O filho pede uma coisa ou exige uma coisa, tem que fazer para ele. Será que eu não posso ter uma ira justa para com o meu filho? Tem. Existem situações, por exemplo, de disciplina que Deus me autoriza a eu me irar com o meu filho. Só não posso pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Então perceba a diferença. E outra coisa também, quando você vai para Hebreus 12, versículo 11, está escrito: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então a disciplina, em princípio, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, você vai ver, valeu a pena eu ter disciplinado meu filho, porque agora está sendo produzido o fruto pacífico. Vamos assumir que os maridos, os pais homens, acabaram se irando e acabaram pecando, acabaram se excedendo na disciplina. O que pode produzir nos filhos esse excesso de disciplina? Aquela mão pesada. Colossenses 3:21, que é a carta que é para Efésios, diz o seguinte: pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, caso o pai se exceda na disciplina, pode produzir nos filhos mágoas e desânimos. E quando isso ocorre? Quando é que quando o pai se ira ou causa esse desânimo nos filhos? Ora, existem várias situações. Por exemplo, quando os pais nunca ficam satisfeitos com o que o filho entrega, o que o filho faz. Quando os pais mostram favoritismo por um em detrimento do outro. Quando fazem comparações com um em relação ao outro, ou até mesmo pessoas de fora. Tudo isso pode causar desânimo nos filhos. Disciplina significa correção, né? Mas criai-os na disciplina. Então, veja, como é que fala? Não provoquei vossos filhos a ira, vírgula, mas criai-os na disciplina. Então é importante que, em primeiro lugar, o pai não busque tornar os filhos desanimados, mas também, por outro lado, deve criá-los na disciplina. Então, a disciplina tem a ver com correção, porque se você não fizer essa correção,
e você não disciplinar o seu filho, ele pode se tornar uma vergonha. Vergonha para quem? Para a sociedade e para você também. E às vezes, faz-se necessário o uso da vara da disciplina. Nós, pais, temos que aprender como utilizar da vara da disciplina. Há diversos provérbios que falam sobre a vara da disciplina. Vou ler alguns para vocês. Para mim também, né? Porque a palavra tem que falar, falou comigo, e minha oração é que fale também no coração de vocês. Provérbios 13, 24, que diz: o que retém a vara aborrece o seu filho. Perceba que é não criar colar. Não provoque a ira nos filhos. E quando você retém a vara, você está causando sim ira nos filhos. Não agora. Porque, como lemos, né, em Hebreus, a disciplina, no momento, ela não parece motivo de alegria, mais de tristeza. Mas depois, você vai perceber, produz o fruto pacífico. Então, meus irmãos, o que retém a vara, esse sim aborrece seu filho. Mas se você ama o seu filho, cedo o disciplina. A disciplina ocorre cedo. Não é quando o rapaz está com 40 anos, agora sim, você entende, agora eu vou explicar. Não, é cedo. Sabe por que eu desafio isso? O que eu preciso ensinar para o meu filho é o que ele deve fazer de certo. Porque o errado, ele já nasce sabendo. Por isso que eu tenho que ensinar para o filho o que fazer de forma correta. Porque o errado, ele dá aula sobre isso. Isso eu falo independente da idade. Porque toda criança, ela já nasce, com a palavra, com o espírito da estultícia. A criança nasce tola. Toda criança nasce tola. E cabe a nós, somos pais, colocarmos as crianças no trilho novamente. Outro provérbio, 22:15, né, que é esse da estultícia. Né? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbio 23:13, não retire da criança a disciplina, pois se a fustigarem com a vara, não morrerá. Provérbio 23:14, tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Provérbio 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Irmão, se você cumpre o que diz a palavra de Deus, eu não tenho dúvida alguma que muito em breve não vai haver mais nenhuma necessidade de usar a vara. Você pode usar a vara uma única vez, e essa única vez pode ser suficiente para você nunca mais precisar usar a sua vara. E vai surgir um momento que você não vai precisar mais usar a vara. Mas o que você tem que fazer? Se a criança cometeu, né, uma falta, dê castigo. Dê um castigo. Não precisa usar a vara. Dê um castigo. Que às vezes tem um efeito muitas vezes até maior e melhor do que simplesmente usar a vara. Converse, por exemplo, com pais que já tiveram essa experiência, usaram a vara no passado, e veja como são os filhos hoje. Converse com pessoas que vocês conheçam, que já tenham feito isso, e veja se os filhos dessas pessoas não são hoje uma bênção. Mas por quê? Porque lá no início seguiram, né? Nada mais que seguir as recomendações bíblicas. Mas também não para na disciplina. A passagem continua. E na admoestação do Senhor. Será que é só disciplinar? Claro que não. Tem que admoestar. Não é só disciplinar. É admoestar. A admoestação significa ensino. Significa aconselhamento. Ensinar é aconselhar o quê? Princípios bíblicos. Valores bíblicos.
Admoestar literalmente significa colocar a mente em pé. Colocar a mente em pé. Por quê? Porque a mente do filho pode estar desorientada. Aí você levanta a mente do seu filho, coloca ele em pé. Mesmo porque, se você não fizer isso, o caminho que esse filho pode trilhar pode ser o caminho errado. Mas admoestar sempre de acordo com a palavra de Deus, colocando a mente do filho no caminho certo. Lembrei de Deuteronômio 6,7, que diz que tu as inculcarás a teus filhos. Então, a paz de Deus deve ser inculcada na mente dos nossos filhos. E não só em qualquer situação. Fale da palavra de Deus em qualquer situação. Sentado, almoçando, em toda qualquer situação, fale da palavra de Deus. Irmãos, para concluir e já aplicando, eu dividi a aplicação em 5 partes no caso. Primeiro, a espiritualidade, uma fala com as esposas, outra fala com os maridos, outra fala com os 2 pais, né? E com os filhos também. Em primeiro lugar, falamos aqui sobre relacionamento familiar, sobre como é que o marido, a esposa se relaciona com o marido, como o marido se relaciona com a esposa, como os filhos se relacionam com os pais e como o pai se relaciona com os filhos. Só que mesmo não podemos dissociar a vida familiar da espiritualidade. Não tem como. Não tem como. Não podemos, entretanto, parar, ou melhor, perder de vista o fato de que Paulo determina que atitudes devem ser tomadas pelo marido, pela esposa, pelos pais e pelos filhos. É muito importante sabermos que, para que você venha cumprir a palavra de Deus, faz necessário que você esteja cheio do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, é impossível você seguir a essas recomendações. É claro, é óbvio, eu não consigo fazer isso por minhas próprias forças. Porque o amor que eu devo sentir pela minha esposa é o amor ágape. Quem aqui em santo você... Não, deixa comigo, isso aí está de boa para mim. Não, eu não conseguimos fazer isso. Os filhos não conseguem obedecer aos pais se tiverem, se não tiverem cheios do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que, apesar disso, tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço nosso para cumprir esse mandamento, para cumprir essas ordenanças. Primeiro que eu não consigo cumprir com minhas próprias forças, ok. Mas se eu estou vendo cheio do Espírito Santo, é algo que eu tenho que estar, meu foco tem que estar em vista disso. No momento que você começa a se afastar desse padrão bíblico, volte-se para o caminho correto. Outra coisa, meus irmãos, se tivermos com crise no nosso relacionamento, é bem possível que tenhamos muitas desculpas. A principal delas é a chamada incompatibilidade de gênios. Meus irmãos, é só uma desculpa. Desculpa. Porque o que nós queremos muitas vezes é pegar a consequência e não a causa. Muitas vezes a causa, muitas vezes não, com certeza a causa está faltando nós estarmos cheios do Espírito Santo. A espiritualidade pode não estar 100% com relação ao enchimento do Espírito Santo. Outro detalhe importante. O enchimento do Espírito Santo não ocorre uma vez e encheu para toda a vida, não. O enchimento do Espírito Santo ocorre todos os dias. Todos os dias. Então é buscar se encher, não de vinho,
vai se encher do Espírito Santo todos os dias. Uma mensagem para as esposas. Esposas, mulheres, vocês são auxiliadoras. Vocês são responsáveis por auxiliar o seu marido na sua missão. Mulheres, não se esquivem desse posto que Deus colocou vocês. Auxiliadoras. Ok, vocês são idôneas, estão no mesmo nível, mas não esqueçam, foi o próprio Deus que colocou o homem como líder e vocês como auxiliadoras. E que papel bom, vocês são auxiliadores. E portanto, mulher, não tente mudar os papéis de casa da família, porque esses papéis Deus mesmo estabeleceu na sua palavra. Eu sei que a luta vai ser constante, porque você vai ver, poxa, eu tenho total condição de fazer a mesma coisa, né, que o meu marido. Por que eu tenho que me sujeitar? Palavra de Deus. E quem está falando aqui está simplesmente colocando aquilo que já está escrito. Não estou inventando nada. É o que diz a palavra de Deus. O verso 24, o capítulo 5 diz: a esposa deve submeter ao seu marido em tudo, mas esse tudo tem a ver com o que é correto e o que é justo. Consequentemente, vocês não estão sob nenhuma obrigação de desobedecer à lei de Deus ou negligenciar o seu relacionamento com Deus. Não. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora para os maridos. Maridos, assumam o seu papel de líder. E nada de usar a liderança que Deus confiou a vocês como um argumento para fazer a esposa de escrava. Não tem nada a ver com isso. Esse não é o significado da palavra submissão. Maridos, se você for ver o verso 33, diz lá que o dever da esposa é respeitar o marido. Só que antes, é dever do marido merecer esse amor, merecer esse respeito. Através do quê? Do amor sacrificial. Amor ágape, amor incondicional. E não somente isso, é dever do marido ser o sacerdote dentro do seu lar. Toda a orientação espiritual deve vir do marido. Portanto, maridos, assuma a liderança espiritual dentro do seu próprio lar. Marido, você tem que amar sua esposa a ponto de dar a sua própria vida por ela. É isso mesmo. A ponto de dar a sua própria vida por ela. Só que não necessariamente é morrer como um mártir. Não. Pode ser muito simples. Pode ser morrer por seu ego. Pode ser renunciar àquilo que o teu ego quer, em detrimento daquilo que a tua esposa está precisando. E mais ainda, tem uma situação que ocorre com as mulheres, geralmente uma vez por mês. Eventualmente os hormônios das mulheres ficam um pouco alterados. É importante que o homem compreenda isso também. Compreendê-la exatamente nesses dias. Agora para os filhos. Obedecer e honrar os seus pais é agradável diante do Senhor. Pense nisso. Quero agradar a Deus. Obedeça seus pais, seu pai e sua mãe. Pode até não parecer, mas eles querem sempre o melhor para vocês. Se você seguir, filhos, o conselho dos pais, quantos desastres poderiam ter sido evitados? Quantos relacionamentos errados poderiam ter sido evitados? Quantas perdas não poderiam ter sido evitadas? Quantos choros não poderiam ter sido evitados? Quantas mortes não poderiam ter sido evitadas? Outra coisa, filhos,
Tenham muito cuidado com as seduções que estão aí, ó. Seduções. Evitem a todo custo drogas. Evite a todo custo sexualidade fora do casamento. Evitem abandonar a igreja. Evitem amigos inconvenientes. Tudo isso, filhos, se liguem. Fiquem atentos. Porque o mundo só quer levar vocês para o mais distante de Deus possível. Se liguem. Se conectem. E para os pais homens, cuidem dos filhos da mesma forma como Deus cuida de toda a família. Se Deus nos corrige, então você também tem que corrigir os seus filhos. Deus não nos corrige? Então, corrija os seus filhos. Na verdade, no fundo, o que Deus nos faz é nos usar como mordomos. Porque os filhos não são nossos, se você for analisar friamente a questão. Os filhos são do Senhor, mas Ele nos colocou como mordomos para criar os filhos. E não podemos negligenciar tão nobre tarefa. Pais, não existe autoridade sem espírito de servidão. Os pais não podem exercer autoridade sem amor e sem misericórdia. Deus disse que deveria criar os filhos na disciplina, mas também na admoestação do Senhor. Então não é só disciplinar, é aconselhar, é também ensinar. E para isso tem que gastar tempo com os seus filhos. Sem a ira que leva ao pecado. Não é aquela ira, mas é aquela ira justa. Aquela ira justa. Mas essa ira justa tem que ser exercida com amor. Senão os filhos ficarão desanimados. E não queremos nossos filhos desanimados, não é verdade? É os nossos filhos. Né? Mas se você faz uso da ira injusta, com certeza seus filhos vão ficar desanimados. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que a palavra que foi pregada aqui possa causar em nós transformação de vida. Essa é a nossa oração. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, sem Teu Espírito Santo jamais conseguiremos cumprir essas ordenanças. Não conseguiremos nos encher do Teu Santo Espírito. Mas a Tua palavra ela foi direto aos nossos corações. Porque também aprendemos hoje que devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ó Deus, que possamos, ó Pai, sair daqui sabedores de que a mulher submete ao seu marido, mas que o marido também submete a sua mulher. Que a submissão da mulher ela foi a reconhecer que verdadeiramente o marido ele é autoridade. Mas, ó Deus, que o marido não exerça essa autoridade de forma tirana, que ele possa seguir esse serviço, mas com amor. Ó Deus, tem misericórdia em nossas vidas, porque o amor que Tu exiges é o amor ágape. É aquele amor que não impõe nenhum tipo de condição. Ó Deus, misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que os filhos possam seguir obedecendo aos vossos pais, porque isso é agradável a Ti, ó Pai. Que eles possam seguir os conselhos, as admoestações, porque isso é grato diante do Senhor. E também para que tudo vá bem na vida dos filhos. Ó Deus, que nós, pais, homens, maridos, possamos, ó Pai, nunca exercer a ira injusta de tal forma que os nossos filhos venham a ficar desanimados. Mas, ó Deus, que possamos, de forma bastante amorosa, exercitar também a disciplina, porque isso também é grato diante de Ti, ó Pai.
E que, ó Deus, não fiquemos somente na disciplina, que saibamos como disciplinar. Porque a disciplina tem que ser feita com muito amor. Ó Deus, que possamos não ficar somente na disciplina, que possamos também admoestar os nossos filhos, para que tudo venha a ocorrer, para que, através dos ensinamentos, a criança, o filho, possa seguir bem, possa verdadeiramente aprender e possa seguir bem a sua vida, e que possa ser uma bênção. Ó Deus, abençoa-nos, portanto, seja com cada um de nós, continua falando nos nossos corações, continua, ó Pai, derramando sobre nós o Teu Santo Espírito, porque precisamos, ó Pai, sermos cheios do Espírito Santo, e de outra forma, jamais conseguiremos cumprir esse Teu mandato, essa Tua ordenança. Ó Deus, seja com cada um de nós, abençoa a Tua igreja, Pai. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.